A Ti, Senhor, somos gratos porque o Senhor é bom e nos ouve. Sim, Espírito. Te louvamos por Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, porque Tu és santo, Tu és fiel a nós, mesmo muitas vezes nós sendo falhos. Nós Te louvamos e exaltamos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado, Senhor. Que o nosso coração esteja sempre quebrantado, Senhor, contrito diante de Ti, Pai, para que possamos estar sempre louvando o Teu nome e exaltando ao Senhor, Pai. Vem, Senhor, com o Teu Espírito, para que possamos reconhecer sempre, Pai, a Tua presença, o Teu querer e a Tua vontade. Dai-nos, Senhor, discernimento de espíritos, Pai, para que possamos estar sempre buscando ao Senhor, que possamos reconhecer tudo que não vem de Ti, Pai, e que isso seja para a glória e para a honra do Teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado. Abençoa a vida de cada um aqui, de seus familiares, e que essa semana comece sendo uma semana abençoada e transformadora. Que nós possamos aprender com a Tua palavra e que ela realmente venha nos transformar e nos posicionar, Senhor. Desperta, Pai, a Tua igreja, desperta o Teu povo, que a nação brasileira possa reconhecer ao Senhor verdadeiramente, parar de ser evangélico de nome ou cristão de nome, mas que realmente as pessoas comecem a buscar intimidade contigo, que elas comecem a ter sede da Tua palavra e conhecê-lo verdadeiramente, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, e todas essas profecias que já foram ditas para o Brasil comecem a acontecer. E eu acredito que isso vai acontecer quando a sua igreja começar a despertar verdadeiramente, quando o reino do Senhor verdadeiramente for pregado, quando o Senhor for pregado verdadeiramente, quando a tua palavra ela queimar no coração da tua igreja, não só aos domingos, mas todos os dias. Aí sim, esse avivamento que ele é individual vai ser coletivo, para a glória do teu santo nome. Seja também com Jerusalém, Pai, seja com aquele povo, e o Senhor venha estar quebrando o coração de pedra deles e transformando em carne, para que eles venham reconhecer Jesus como o Messias, para que a tua volta seja iminente, Senhor, para que tudo que está profetizado na tua palavra aconteça para a glória do teu santo nome. Seja, Senhor, com aqueles que estão enfermos, que essa enfermidade seja para o crescimento e transformação tanto da pessoa como da família, e que a cura esteja nas tuas mãos. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, vem com o teu reino sobre a nossa vida, nos ensina a amar o próximo assim como o Senhor ama. Nos guarda, Senhor, de todo mal, e que faça, Senhor, a sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar os nossos corações, que possamos ler a tua palavra, que ela traga compreensão e transformação em nossas vidas. Ministra, Senhor, em nossas vidas. E que tudo isso, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o seu nome seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a gente está lendo Timóteo, vamos para a segunda carta, então é 2 Timóteo, capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Eu acho interessante porque Paulo está falando ali para Timóteo, né, algo que é aquela velha história da Bíblia. Ela tira para aquela época e ela dá um tiro para frente, né, para hoje. Então a gente vê Paulo falando para Timóteo assim, algo que ele podia vivenciar naquele momento, o que ele vivenciou naquele momento. E aí a gente consegue ver com o passar do tempo como a gente também está vivenciando isso, e como muitos já vivenciaram isso também, né? Então, como essa corrupção, ela sempre aparece, né? Ela sempre se mantém.
Então, e eu vejo que com o passar do tempo e agora com as coisas acontecendo, realmente, essa corrupção, essas coisas que a gente vai ler agora, está cada vez mais forte. E isso, para mim, é sinais das coisas que estão por vir. Então, vamos lá? Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontra os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, que estes estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade e do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistirão à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé, mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também acontece com a insensatez de Janes e Jandres. Paulo elogia e exorta Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Inspiração, valor e últimas escritas. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras e pode torná-las sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habitado para toda boa obra. Então, Paulo aqui dá uma ênfase, né, ali no começo, para que a gente fique atento, né, para os tipos de pessoas que a gente encontra no mundo, né? E eu acho bem interessante que ele fala, né? Fique longe destas. E ele fala também, então a gente tem as outras pessoas que ele já falou nas duas cartas, né? E acaba dando essa soma, né? Então muitas vezes é mais fácil nós cristãos que não estamos baseados na palavra ser influenciado por essas pessoas e ter a vida transformada do que a gente transformar a vida deles. Por quê? Porque quando o cristão ele não tem base bíblica, vamos colocar assim, quando ele não tira tempo para leitura, que é o domingueiro, o religioso, ele é influenciado por essas pessoas tranquilamente, porque primeiro,
No meio delas, ele não vai falar de Cristo. Ele não vai falar de igreja, porque na primeira repreensão que ele tomar, ele nunca mais fala. E essas pessoas, elas são, como tá aqui, ó, elas são implacáveis, elas são caluniadoras, então elas não vão deixar de tentar transformar você para que você seja igual a elas. Então, como o Paulo falou aqui, muitas vezes é melhor ficar longe, é se afastar. Ah, Éder, mas é da minha família. Tolere, sabe? Encontro de família você não tem o que fazer, mas você também não precisa. Se você sentar na roda, seja a diferença, né? Seja a luz. Mas tem muitas vezes que a gente senta na roda e a fofoca e o falar mal dos outros começa e você tá lá fofocando e falando mal dos outros. Então você está se tornando um com eles. Então não há diferença. Você não está sendo luz nas trevas. Então, ou precisamos, para ser luz, precisamos conhecer a luz, né? Para você não estar na trevas, a luz ela é conhecimento. Então, como que você vai ser luz se você não tem conhecimento? Aí é aquela velha história, não, vou na balada para evangelizar. Mentira, você vai porque você gosta da balada. Você pode evangelizar em outros lugares. E se você não é luz suficientemente forte, você não vai ser exemplo lá dentro. Às vezes acontece, já ouvi testemunho do cara aí revoltado para balada porque ele já não quer mais mesmo o Senhor, e ele chega lá e ele encontra alguém da própria comunidade. E aí Deus usa esse cara para transformar esse alguém que já estava perdido lá. Mas aí é mover de Deus, mas a pessoa já estava perdida, ela já estava querendo ir para a perdição. Então precisamos filtrar. E nesses últimos anos é algo que eu tenho aprendido muito: filtrar com quem vamos andar, filtrar com quem realmente vamos conversar, né? É aquela velha história, colegas e amigos, você tem que ter filtro para isso, saber de para quem você realmente pode abrir o seu coração e para quem realmente você tem que falar nada. Deixa quieto e deixa as coisas andarem. E aí aqui eu gosto que Paulo deixa bem claro, né? Se você consegue identificar esses tipos de pessoas, fique longe, né? Filtre, não deixe que elas entrem na sua casa. Não precisa, você não é obrigado a receber todo mundo. Então, a gente tem que ficar bem atento. Para quê? Para que essas pessoas não sejam influência dentro do seu lar, não sejam influência para os seus familiares, até para os seus filhos, né? É isso mesmo. Aí ele continua, né, falando das coisas, né, elogiando, exortando ali Timóteo. Ele fala do ensino, né, do meu propósito, da minha fé. Eu gosto muito que Paulo fala assim, cara, usa o meu exemplo. A gente consegue ter essa autoridade de chegar no outro e falar assim, me siga e faça o que eu faço. Ele começa ali o versículo 10, né? Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Então, Timóteo andou 9 anos com Paulo, né? A minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais os quais tive de enfrentar em Antioquia. Então, Paulo está deixando bem claro ali quem ele era, e tipo assim, Timóteo, você viu quem eu sou. Me segue. Faça como eu. Você está me vendo, você viu eu ensinando, você sabe qual é a minha conduta, qual é o meu propósito, a minha fé, a minha paciência. Então, a gente hoje consegue falar assim, cara, me segue e faça como eu faço. A gente tem conduta, propósito, fé, paciência, amor, perseverança. Se a gente for perseguido, a gente vai continuar amando com fé, com propósito, ou a gente vai falar mal da pessoa. Então, precisamos nos tornar como Paulo. Não ser um exemplo como Paulo, mas precisamos buscar ao Senhor para que o Senhor nos faça, nos dê esse espírito de não desistir, nos mostre o propósito ao ponto da gente entregar as nossas vidas a isso. E Cristo fala, né? Deixa a sua vida, pega a sua cruz e me siga. Então, muitas vezes a gente só quer a parte boa da fé, do cristianismo, né?
Não, Deus vai me dar tudo. Aí volta lá para a teoria da prosperidade. Deus vai me dar tudo o que eu quero, porque Ele tem que me obedecer e me dar o que eu quero. E não é bem assim. Ele fala que Ele vai te dar, mas Ele também tem um propósito para você, e Ele vai dar as coisas para você segundo o propósito dele, para que você cumpra a sua missão, né? Veio à minha mente agora, recordei de um episódio que aconteceu quando você fala de conduta. Eu trago para mim, né, como mãe, como que tá sendo a minha conduta diante dos meus filhos. E isso eu sempre peço pro Senhor, né, porque tudo começa aqui na minha casa. E o primeiro ministério é a nossa família. Ontem mesmo nós íamos na igreja, a igreja estudar, falar sobre, tá tendo o discipulado, né, e das 7 às 9. E eu queria muito ir, assim, levantei, né, tava toda empolgada. Daí meu marido falou assim: "Hoje nós vamos ficar em casa". Ai, meu Deus do céu, daí eu falei: "Mas como assim ficar em casa? Mas e o PG o estudo, né?". E aí ele falou: "Não, hoje a gente vai cuidar da nossa casa. Vamos ficar aqui, vamos sentar lá na varanda e vamos colocar alguns ajustes". Daí eu ainda queria ir. Falei: "Senhor, fala com ele. Vai lá e fala pra ele que tem". Aí ele ouviu, abriu o áudio do pastor, e eu falei: "Olha que bênção, e nós vamos". E aí eu falei: "Você tá começando a me arrumar", já que eu peguei as roupas. Aí ele decidiu que não ia. Aí nós sentamos lá na frente, começamos a conversar, foi maravilhoso, foi bênção. Falamos sobre a panela de pressão, pra que serve a pressão. Aí nós fomos conversando, enfim, e foi muito maravilhoso. E falando da conduta, você falando ali, veio à minha memória, me lembrei de algo que o Senhor falou comigo na cozinha. Lá é meu Tabenon, normalmente ele fala comigo lá. E aí nós tá aqui do lado tem greifo. Se alguém conhece o que que é greifo, aqui em Porto Murtinho ele é da região. Ele é uma laranja grande, com bastante caldo, e é muito gostoso, assim, ele é amargo. Se você não sabe fazer ele, ele fica amargo. E eu nunca sabia fazer esse greifo, né. E meu esposo é paraguaio, é da região aqui, então ele gosta dessas coisas. Eu falei: "Não, senhor, eu preciso aprender a fazer esse negócio". E aí, de repente, eu estava na igreja, de repente não, né, eu estava na igreja e aí uma paraguaia estava fazendo o suco. Falei: "Olha, a oportunidade". Eu fui lá, falei: "Natália, me ensina minha irmã como que faz o suco, porque eu faço e não consigo, ele sai amargo". Ele já é amargo, mas assim, o sumo da casca sai no suco. Aí ela foi lá, me ensinou, tá, aprendi. Uau, comecei a fazer o suco de grego pra todo mundo. Levava uns PGM, CT e foi muito bom, é muito gostoso, viu. Acho que eu vou mandar pra vocês por via Sedex. É. Aí o que que acontece, aí eu ia aqui do lado é um terreno baldio, né, é tudo fechado, tudo, e tem um pezão de greifo. E meu filho tem ele fez 9 anos agora, né, semana passada. Aí eu falava pra ele: "Caleb, vai pegar grifo pra mamãe". Aí ele ia lá no quintal do vizinho e pegava. Quando quando eu estava lavando vasilha, o senhor falou pra mim: "Você tá roubando o grifo do vizinho". "Ah, e o Caleb tá vendo". Falei: "Roubando?". "É, roubando". "É verdade, eu não pedi para o vizinho, né, é um roubo. E eu tô mostrando para o meu filho". Aí tá, falei: "Senhor, me deixa eu pedir perdão, me permita pedir perdão para o dono quando ele vir". E não é que o dono veio, ele deixou ele deixou realmente era o Senhor, né, ele deixou a conta de energia, o rapaz da energia deixou ali no portão dele. E aí ele veio, encostou o carro dele e veio aqui. Depois de mais ou menos de uns 2, 3 dias que eu falei, que ele falou comigo na cozinha. Aí eu falei: "Filho, vem cá um pouco. Filho, você sabia que nós estamos roubando do vizinho o greifo?". "Roubando, mamãe?". "É, nós estamos roubando, porque mamãe não pediu para o dono, então é um roubo. Tudo que a gente pega sem pedir para o dono é um roubo, e o Senhor não gosta disso. Quem que rouba? Quem que é o dono que responsável do roubo? O diabo". Falei: "Então, estamos errado".
mamãe vai ver esse dono e vai esse proprietário vai pedir perdão. E aí deu a oportunidade de eu fazer isso. Então realmente a conduta ela é muito importante, e a gente eu trago para minha casa, né, é aonde eu tento sempre eu peço sempre ajuda para o Senhor, para que ele me mostre a minha conduta errada, diante dos meus filhos, porque eles não vão querer seguir a Cristo, se eu não estiver fazendo a conduta certa. Isso é verdade. É o exemplo, né? As crianças vai É o ser exemplo. moldada aos pais, né? Pai, a mãe. Conforme a sua conduta, eles estão aprendendo, tá espelhando aquilo ali, né? Tá crescendo. E é interessante porque se você pegar aquele que é novo na fé, vamos colocar assim, a gente considera ele como uma criança, né? A gente pega o novo convertido que está se transformando, que está crescendo, né? A gente pode considerar ele como uma criança. Então, qual vai ser o exemplo dele? Os que estão lá há mais tempo. E aí, se aquele que está lá há mais tempo não tem conduta ou acaba influenciando essa pessoa para outra coisa, ela vai crescer achando que aquilo é natural. Então, os nossos filhos é a mesma coisa. Se a gente não ensina para eles o correto, eles vão crescer achando que é natural, que é o certo, que aquilo está certo. Então, precisamos estar sempre atento, né? E às vezes é assim, ó, igual a Maria está falando, são os pequenos detalhes que a gente faz sem nem imaginar que estava fazendo que era errado. Mas Deus vai nos corrigindo e nos mostrando a trajetória, né? E aqui, ó, eu achei bem interessante, estava lendo aqui no 14, quando ele fala assim, ó, quanto a você permaneça naquilo que aprendeu Uhum. e acredite firmemente. É bem interessante, né? Permaneça naquilo que aprendeu. Para que a gente possa aprender, a gente tem que dedicar, estudar, caminhar com quem sabe. Sempre tem que ter alguém, alguma coisa, ou a gente buscar para poder aprender. E aí, como que você permanece naquilo que você não aprendeu? Como que você sabe se aquilo é correto se você não aprendeu? Como que você sabe de princípios se você não aprendeu? Como que você vai viver uma vida cristã se você não aprendeu? A gente está aqui vendo Paulo falando com Timóteo que andou com ele por 9 anos, isso porque ele aprendeu a fé com a mãe e a avó. Então ele já tinha uma base, e mesmo assim ele andou 9 anos com Paulo, até que Paulo falou assim: agora você vai cuidar da igreja. Agora você já está preparado, vai lá. E mesmo assim, Paulo continua sendo seu discipulador, mandando carta e explicando para ele as coisas que precisam ser feitas. Então precisamos permanecer naquilo que aprendemos, quando aprendemos, né? E entender, né, que ele fala ali, ó, toda a escritura no 16 é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente hábil para toda boa obra. Então, eu estava conversando com a Márcia, eu estava vendo uns vídeos, e como às vezes uma pergunta, algo assim, começa a balançar a sua fé. E às vezes até por pessoas que se dizem cristãs, sabe? Que têm títulos, que têm autoridade, e aí ele questiona algo, vamos colocar assim, teologicamente. E aquilo faz você se questionar. Então precisamos estar firmes, né, nas escrituras, firmes no que Deus tem para nós e buscar nele. E é o que eu estava orando no começo, a gente precisa ter espírito de discernimento para saber se aquilo vem de Deus ou é uma pessoa que está sendo usada realmente por Satanás para nos enganar e afastar as pessoas da sua fé. Porque questiona algo assim, às vezes, que é bem simples, sabe? E você fica assim, caraca, será que é? E aquilo começa a balançar a sua fé. Então, para aqueles que têm um pouco de estrutura, o que vai acontecer? Você vai buscar, vai na palavra, vai em oração, vai tentar identificar se aquilo é de Deus ou não.
E aqueles que não têm? Vai acreditar. A palavra fala que não podemos ser como folhas ao vento. Se a palavra fala que não podemos ser como folhas ao vento, significa que alguém é folha ao vento. Então, toda vez que a palavra fala não seja assim, significa que alguém é assim, que alguns são assim. Então, quando a palavra fala não seja como folhas ao vento, que para onde o vento sopra, ela vai. Então, precisamos ter a fé firmada nas Escrituras, ao ponto de, quando um líder, um pastor, um padre, qualquer pessoa que está com um cargo de liderança, com autoridade, que estiver falando da palavra, falar, você fale, pô, isso aqui está na Bíblia, isso não está. Ah, será que isso aqui é real? Vou buscar, vou orar. E não receber perfeitamente como se tudo que aquela pessoa fala é verdade. Precisamos, como Paulo fala, precisamos aprender a avaliar. Eu gosto muito quando ele fala, agora nunca consigo lembrar o nome da igreja, da cidade. Mas ele dá honra a elas porque ele fala assim, é uma cidade que me escuta e me escuta atentamente e depois vai buscar nos manuscritos se o que eu estou falando é verdade. Então ele fala que é uma comunidade sábia, que tem sabedoria, porque elas não ficam assim, não, o que ele está falando é verdade. Não. Ah, legal que você falou, hein? Deixa eu ver aqui nas escrituras se o que você está falando não é verdade. Então precisamos ter esse hábito, sabe? Mas para isso precisamos conhecer a palavra, né? É essencial. É essencial ler a palavra, estudar. Esses dias eu fiz um vídeo e minha filha ficou tirando sarro, porque eu falei assim, não leia a Bíblia. Ela falou, mas pai, você fica falando para ler, você lê a Bíblia, e agora você vai falar que não é para ler a Bíblia? Aí eu continuo, né? A Bíblia você não tem que ler, você tem que estudá-la, você tem que meditar, você tem que vivê-la, ela tem que tornar a sua vida. Quando você apenas lê, você só se torna um leitor, não há transformação. Então eu falo, é necessário você estudar a palavra, pegar aquilo ali e engolir mesmo, sabe? Comer aquilo ali. Às vezes vai ser amargo, sabe? Mas você precisa. Ela fala, ah, agora eu entendi. Então precisamos realmente parar de achar que a Bíblia é só para ler. Ela é um livro para ser estudado. É igual escola. Se você pegar a matéria e só ler, são poucos aqueles que leem e aprendem. Você precisa estudar, precisa decorar, precisa aprender aquilo. Para aí sim você, quando for para a prova, você será aprovado. E aí eu vejo assim, quantos cristãos hoje, se a gente fizer uma prova, eles não são aprovados. Então precisamos realmente estar firmes e firmados na Escritura, porque ela vem de Deus, ela é ensino. E ela serve para tudo, para ensino, para repreensão, para correção, para nos colocar de volta ao caminho. Vamos pro 4? Quanto? Bora. Lê. Na presença de Deus e de Cristo, Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua na manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado e tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo corceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, se
segundo os seus propósitos, próprios desejos, aliás, errei, próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, pro, porém, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Você quer Paulo falando para Timóteo, né, Éder? Sim. Cobra-te o bom combate, terminei a corrida, guardarei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor junto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Recomendações finais. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa e deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre o Ferreiro causou-me muito males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu força para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. Amém.
Saudações finais. Saudações a Priscila e a Aquila e a casa de Onesíforo, aliás. Erasto permaneceu em em Cristo, mas deixei Trofimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno Eubulo Prudentilino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações, enviam-lhe saudações ao Senhor, seja como o seu espírito, a graça seja com você. Legal. Ele renunciou que falou sobre todos os outros profetas, né? Todos que andaram junto, né? E eu acho Que andaram engraçado que junto. Paulo Uhum. não gostava desse Alexandre de jeito nenhum, né? Uhum. Se você começar a prestar Uhum. atenção nas cartas, ele sempre tá falando desse Alexandre. Então, esse Alexandre provavelmente foi o cara que o traiu para ele estar preso. Uhum. Porque Ele deixou capa, único- disse que é para levar minha capa, levar não sei o que ele deixou para trás. Alexandre é o único cara que ele recomenda a alma dele a Satanás. É muito louco, velho. Ele tá bravo com esse cara mesmo. Mas vamos lá. A fidelidade na pregação, né? Então, diante de Deus Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Então, precisamos estar atento, né? Que Paulo está falando ali, que ele virá, né? Então, eu gosto muito quando a gente começa a prestar atenção na pregação de Paulo, como ela é bem diferente da pregação de hoje. Ah, como assim, Éder? Começa a prestar atenção no que Paulo está ensinando nas cartas. Significa que ele já ficou um tempo nessa igreja, ele ensinou essas pessoas, no caso aqui, vamos lá, Timóteo andou com ele por 9 anos, então Timóteo já sabia as coisas. Então, ele coloca ali, ó, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então, ele já está falando de algo futuro. Ele está falando que Jesus voltará e julgará vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, no final de todas as coisas, lembra que ele vai julgar vivos e mortos, para a sua manifestação e para a manifestação do seu reino. E aí ele continua, né? Peço a você que insista, que pregue a palavra, insista, que seja oportuno e que quer não corrija, repreenda, exorte com toda a paciência de doutrina. E aí a gente volta ao que a gente leu lá em Ezequiel, né? Quando a palavra do Senhor fala assim, pregue, profetize, mesmo que eles não ouçam, porque são casa rebelde. Então, e Paulo está dando a mesma instrução aqui para Timóteo: pregue, leve a palavra, ensine, mesmo que eles não queiram ouvir, pregue a palavra. Porque Paulo, ele vê que os dias da volta do Senhor está próximo. Eu acredito que Paulo acreditava na volta do Senhor para a sua geração. E eu acredito que a maioria dos discípulos viviam desta forma, né? E com o passar do tempo isso foi perdido, porque nunca voltava, nunca voltava. E aí eu vejo a mensagem do reino se perdendo neste ponto, de pregar que Jesus vai voltar e que ele está voltando, que precisamos viver dessa forma. Precisamos pregar como se fosse o último dia. Precisamos ter este amor como se fosse o último dia. Porque quando ele vir, ele vai julgar vivos e mortos. Então significa que quando ele voltar, os que estão vivos na sua volta serão julgados e os mortos ressuscitarão para ser julgado também. Então será julgado todos, corpo e alma. Aí ele continua, né, no 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo a sua própria cobiça. Quando eu estava lendo isso, cara, veio na cabeça assim, como a gente está cheio de igrejas que está fazendo de tudo
para agradar os membros, para agradar as pessoas que frequentam a igreja, em vez de levar a palavra do Senhor, que exorta, que enfrenta, que cutuca, que machuca muitas vezes, porque a pessoa está em pecado, ela prefere agradar aquela pessoa do que levar a verdade. E como a gente está vendo isso crescer cada vez mais, esses dias eu recebi uma imagem de uma conferência que vai estar, os preletores é a Marina Silva, Caio Fábio e um outro lá que eu não sei quem é. Nem vou correr atrás para saber, porque não deve ser coisa boa. Para não estar junto com esses daí. Aí eu até brinquei com o irmão, fui até maldoso, né? Eu falei, o louvor com certeza é com Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves, né? Porque eles estão andando junto, né? Eles têm a mesma doutrina, eles têm o mesmo pensamento, eles têm o mesmo foco. E aí a gente vê assim como pessoas que na antiguidade foram nomes que realmente levavam pessoas para Cristo, e como por algum motivo, para agrado de alguns, a fé começa a ser distorcida e começa a trazer um ensinamento totalmente errado da palavra. E a gente precisa ficar atento a esses tipos de pessoas, porque a própria palavra fala, a gente já leu aqui em Timóteo sobre isso, a gente lê em Mateus, a gente lê em vários lugares sobre a apostasia da igreja, sobre a distorção, sobre as pessoas que a gente acabou de ler aqui, ó, elas recusarão ouvir a verdade. E uma vez eu ouvi, isso ficou no meu coração, que a mentira falada várias vezes se torna verdade, ao ponto de quando você fala a verdade para aquela pessoa, ela se torna uma mentira. E aí ele continua aqui, ó. Eles recusarão dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, né? E aí ele continua, mas que você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições e faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então precisamos suportar a perseguição, precisamos suportar as aflições e precisamos estar firmados no Senhor, afirmados ao ponto de que a nossa fé reconheça o que é do Senhor, o que é do seu Espírito e o que não é, ao ponto de, cara, e aí? Será que isso aqui vai me edificar mesmo? Será que isso aqui vai ser bom? Será que merece o meu tempo? Ou simplesmente vai ser só mais algo que está ali? Então precisamos estar preparados, né? E aí Paulo conclui ali com algo incrível, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Será que quando chegarmos no nosso momento, né, de fim de carreira, vamos colocar assim, a gente vai poder falar essa frase? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Ou será que a nossa fé é tão fraca que ela pode ser abalada? Ou será que a gente não está combatendo combate nenhum? Somos apenas religiosos que frequentam uma comunidade e acham que já está bom. Então precisamos estar atentos e parar de achar que ministério, que evangelizar, que levar a palavra é só coisa de quem tem esse dom. Quando Jesus fala lá em Mateus 28, ide e pregai por todas as nações, ele está falando para todos que são discípulos dele, todos que o seguem, todos que estão com ele. Então precisamos estar atentos, porque todos temos uma missão. A gente fica lá, ai Senhor, qual será o meu propósito? Pregar o evangelho. Acabou. O resto você vai aprender na sua jornada, na sua caminhada. Os dons Deus vai derramando, né? Ele vai te capacitando. Então, todo aquele que crê no Senhor, que o aceitou, que vive nele, já tem o propósito básico: pregar o evangelho, levar a palavra. Não tem outra coisa. Já começa por aí. E aí o resto, mas será que eu sou um evangelista? Será que eu tenho o dom de pastor, de apóstolo, de profeta? Cara, vai buscar. Mas você tem que levar a palavra. Aonde você for, você tem que ser a palavra, né? E aí ele continua, né? Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, Paulo ele já entendeu, né, que
que é uma coisa que precisamos colocar na nossa cabeça. A salvação, ela é mediante a graça, né? Jesus, não tem preço. Você não tem o que faça para que, não é obras, não é ir para a igreja, não, é aceitar Cristo como seu Senhor, salvo. Mas o salvo só terá uma coroa mediante a sua obra, mediante as coisas que ele fizer. Às vezes você pode ter uma tiarinha lá no céu, né? Mas precisamos buscar a coroa, e não para que chegue lá no céu tenhamos uma coroa, não, mas para que o reino de Deus seja propagado, para que o reino de Deus cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas. Essa é a verdadeira missão, né? Então, e isso nos dará essa coroa, né? Que no final de tudo a gente tirará e jogará aos pés do Senhor, porque Ele é o único digno de ter a coroa. Mas essa coroa é a nossa recompensa, é o nosso galardão, como o Paulo está falando aqui. Ele me dará naquele dia. E aí ele continua, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Caraca, velho, como que você vai amar a sua vinda se você não acredita que ele virá? Olha que loucura isso. E, Cléder, como que eu vou acreditar que ele virá? Você sabendo que ele virá. Mas como eu vou saber que ele virá? Lendo as escrituras, conhecendo a palavra, parando de ter medo de ler, principalmente o livro de, vamos supor, o livro de Apocalipse, que muita gente não gosta de ler, ou não entende, vai buscar. Hoje eu não gosto mais dessa desculpa assim, não consigo entender a palavra. Eu tô com uma aba aqui aberta com a Bíblia aqui do lado, e tem outra aba ali com ou vários lugares onde tem referência do que a gente está lendo. Porque tem muita gente ensinando, cara, e muitos de graça, e muitos que você às vezes você realmente precisa pagar para se aprofundar naquele conhecimento. E eu tenho visto assim muitas vezes me dá raiva, para te falar bem a verdade, Deus tem que tratar isso no meu coração. Mas aquelas pessoas que se dedicam a isso, e aí eles dão um curso para te ensinar. Ah, mas a palavra não tem que ser ensinada de graça? Pô, cara, o cara tá dedicando a vida dele para aquilo ali, e você tá com merreca de gastar aí R$ 200, você gasta isso numa pizza, uma saída no final de semana. E aí, para conhecer a palavra, para pegar o conhecimento daquela pessoa, lógico, a gente tem que ter discernimento para saber de quem estamos ouvindo. Mas para pegar, pô, a pessoa se dedicou, ela estudou, ela gastou tempo, gastou dinheiro, gastou um monte de coisa para te ensinar. E aí você fala assim, não, pô, tem que ser de graça, foi me dado de graça, eu quero aprender de graça. Beleza, cara, a Bíblia tá ali, é só você pegar e ler e estudar. Entende? E aí eu fico assim, as pessoas ficam nessa, sabe? E para com isso, porque se você vai fazer uma faculdade, qualquer curso você tem que pagar para aprender. A gente acha assim, a escola é pública. É nada, você tem que comprar material. Hoje eles dão quase tudo, mas você tem que se dedicar. Você quer fazer uma faculdade boa, você tem que pagar. Até a faculdade que é pública, o material que você tem que comprar, você tem que pagar. Então, precisamos parar com isso e começar a buscar conhecimento. Tem muito conhecimento de graça? Tem. A internet hoje ela é vasta disso. Você quer se aprofundar no assunto? Você vai ter que pagar. Você quer fazer um curso de teologia? Você vai ter que pagar. Você quer fazer um seminário? Você tem que pagar. Então, para pensar, por que um líder, né, vamos colocar assim, um pastor, um padre, por que eles têm mais conhecimento? Porque eles, em algum momento da vida deles, pararam para estudar e pagaram para fazer isso. Então, aí o irmãozinho fica aquela, não, mas tem que ser de graça. Ah, beleza, cara, a Bíblia é de graça, só você pegar e ler, pô. Então, precisamos nos dedicar, e que a palavra fala, né? O trabalhador é digno do seu sustento, é digno do seu trabalho, ele tem que ser honrado pelo seu trabalho. Então, precisamos buscar ao Senhor, buscar cada vez mais amá-lo, ao ponto de sacrificar a nossa vida e o nosso conhecimento para entregar a Ele, ao ponto de eu gosto muito quando Pedro fala assim, se a sua fé for testada, você é capaz de defendê-la? Você tem base bíblica para defender a sua fé? Ou você vai ser reprovado? Porque muitas vezes aqueles que gostam de testar um cristão, ele tem base, muitas vezes ele tem mais base bíblica de conhecimento do que o próprio cristão. E aí é onde o diabo lança seta, né?
dúvidas no coração daquela pessoa, e aquela pessoa fica ali, e agora? O que ele está falando é verdade ou não? O meu aqui tem um título bem interessante, né? O apóstolo abandonado por todos, não por Deus. Paulo está num momento ali bem difícil, né? Que ele está preso, a igreja perseguida e todos o abandonando e todos largando ele, indo cada um para o seu lado, cada um fazendo a sua parte. E o único que ficou com ele ali foi o Lucas, que fica com ele até o final. Aí ele chama por Marcos, fala para Timóteo ir lá e levar a capa dele. De novo ele fala dessa capa. E aí ele fala de Alexandre, né? Quantos males esse cara causou sobre a vida dele. E ele termina mandando ele tomar cuidado com ele, né? Também você. Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, é um cara que provavelmente Paulo pregou, ensinou, o cara deve ter andado com eles e mesmo assim os traiu, né? Então, temos que estar atento a isso, né? Tem que estar bem ligado a esses tipos de pessoas, né? E ele conclui, né, a carta dele falando das perseguições, do que aconteceu lá, e é muito legal isso aqui, ó, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvisse, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrou também de todas as obras malignas e me levará salvo para o seu reino celestial. Cara, o cara tá preso, pronto para ser morto. Olha que louco. Eu já E ele estava prevendo a subida dele, que ele cumpriu tudo que ele propôs de Deus com ele. E ele está falando que Chegou o minha Senhor hora agora. me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória para todos sempre. Cara, muito massa. A que ponto será que vamos conseguir chegar? Precisamos estar muito firmados no Senhor ao ponto de estarmos sendo devorados, né, pela boca do leão, estarmos no momento mais difíceis e a gente está dando glórias a Deus porque Ele nos salvou e de nada nos afastará dele, né? Mesmo que seja a sua perseguição, mesmo que seja perseguições, mesmo que seja morte, precisamos estar firmes e firmados na sua palavra. Pode falar, dona Neide. Fique à vontade, casa é sua. Eu estava meditando aqui num todo, né? E o que eu tiro, né? Dessa leitura total. Aí eu fiz até algumas anotações aqui, né? Porque, além das instruções que ele dá, ele vai falando das coisas que também aconteceram com ele ali ao longo, né? Então, o que eu tiro disso aqui? Algumas palavras que a gente tem que ser sincero, perseverante, paciente. Temos que ter as pessoas certas ao nosso lado, né? Porque a gente vê quando ele se refere aqui a todo mundo, mas ele fala de Lucas, né? Que Lucas está ali com ele. Também, tipo assim, o que eu preciso carregar comigo? Né? O que eu preciso carregar? As coisas que me dão crescimento. Porque quando ele... Parece uma bobeira quando ele fala assim, ó, quando vires, traz a capa, né? A capa que eu deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, né? Parece bobeira. O cara tá falando tanta coisa e pedir para trazer essas coisas. Por que a capa? A capa, vamos dizer assim, era autoridade, vamos dizer assim, um exemplo, né? Os livros, porque traziam para ele conhecimento, sabedoria. Então, o que eu preciso carregar comigo, né? Um exemplo. E quando ele fala também aqui, eu falo assim, confiar que Deus é a justiça, porque quando ele fala aqui, ó, no 16, ele vai falar, né? Não, no 15, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras.
Tipo assim, ele dá um exemplo para ele ter cuidado com aquela pessoa, né? Que é com Alexandre aqui. Ou seja, mesmo sabendo que ele me fez tanto mal, porque ele fala, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, mas o Senhor pague, ou seja, mesmo ele sabendo que aquela pessoa provocou coisas ruins na vida dele, fez mal, ele não desejou a justiça dele, tipo assim, eu vou fazer justiça. Não, mas o Senhor pague a ele, confiança, né? A gente não deve pagar o mal com o mal, um exemplo, vamos dizer assim, mais popular. Mas quando ele chega aqui, ó, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Aí ele vai falar, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado, ou seja, que isso também não aconteça com você, né? Aí ele vai falar aqui, ó, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem e fiquem livres da boca do leão. O que eu entendo com isso aqui? Olha, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, ninguém foi minha defesa, mas o Senhor, a confiança, né? O Senhor foi o meu juiz, o Senhor foi que me recompensou e com isso me deu condições de testemunhar para que outras pessoas ficassem livres da mesma situação, ou seja, para que outras pessoas pudessem viver no Evangelho e assim ficar livre do leão, né? Vamos dizer assim, do próprio Satanás, através da minha pregação. Então, e tem uma parte que eu acho muito legal, que é essa parte de confiar em Deus, né? Que é tipo assim, eu não vou pagar o que estão me fazendo. Nossa, mas fulano me causou tanto mal. Não, o Senhor vai pagar conforme cada um merece. Tem até uma palavra que vai falar, né? Que ele fala assim, pesa-nos em balanças fiéis. Não tem uma passagem que fala mais ou menos isso? Então, assim, Deus pesa cada um para dar segundo o proceder de cada um. Então, daqui eu tirei uma grande lição desse versículo 4, hein? Esse negócio de pesar. Quem que está do meu lado? Quais são as pessoas que vão caminhar comigo, né? Muito O que importante. essas pessoas vão acrescentar no meu propósito, no meu chamado, né? Porque ele fala muito aqui sobre a questão da amizade, né? Sabe o que eu vejo? Pensei, lembrei agora, Ney. Lembra aquela situação lá na casa do Cleito? Aham. O que uma pessoa daquela leva para mim se eu andar com ela? Exatamente. Entende? Para vocês que não sabem, a gente estava num pequeno grupo e o Cleito levantou uma situação que cutucou uma pessoa, sabe? Cutucou o vício dela. E ela gastou ali, cara, acho que foi quase uma hora, né, Neide? Nossa, dá até vontade de ir embora. Falando bobeira acima de bobeira, cara, tentando se justificar sem deixar bem claro que tinha sido cutucada por causa do pecado dela. Ela era fumante e o Cleito comentou de largar o vício, sabe? E ele falou do tabaco, falou do cigarro. E aquilo meio que deu uma ofendida, assim, que ela gastou meia hora para justificar a fé e a doutrina dela, porque isso a libertava e permitia que ela fumasse, vamos colocar assim. De verdade, cada um cuida da sua vida e faz como quiser. Mas aquilo deixou bem claro no meu coração que se ela teve que gastar todo aquele tempo para justificar a fé dela, significa que o Espírito Santo já está incomodando ela e ela não aceita ser incomodada. E é bem isso, as pessoas querem impor pecado como naturalidade e quem não se adapta a ele como se fosse ser de outro mundo. Então, é o tipo de pessoa que a gente tem que ficar atento, né? Não vale a pena andar. É o que fala aqui no começo, né? Não, no começo do 3, que ele vai dar os exemplos das pessoas, né? Só que eu vejo muito aqui, a gente está no 4, mas do 3, é o seguinte, ele se refere a esse tipo de pessoas, mas nem sempre são essas pessoas que estão lá fora, mas que fazem parte ali dentro do ministério, porque ele dá alguns exemplos falando sobre isso, né? São fingidas, né? Não, se você pega aqui, ele está ensinando Timóteo das pessoas da igreja de Éfeso, né? Exatamente. Então ele está ensinando realmente pessoas que estão fingindo próximas. ser o que não são. E como tem, né?
Bastante. Você vê hoje em dia, na era da internet, é muito isso. Você vê algumas pessoas falando de Jesus e tal, né? Aí você vai... Até a forma da pessoa falar, você fala, gente, parece que está faltando alguma coisa. A sensação que me dá é que está falando porque é o momento, eu estou indo como uma onda de crescimento. Mas não é verdadeiro, sabe? Tem algumas pessoas que, até as pessoas mandam, Neide, olha fulano, olha, segue essa pessoa e tal. Aí eu começo a olhar, eu falo, parece que não tem essência, como é que eu posso dizer, espírito mesmo de Cristo. Parece que eu estou falando, eu estou fazendo porque eu quero crescer com isso. Então, falar de Jesus nesse momento é conveniente porque dá traz crescimento. E as É a pessoas, modinha, né? exatamente, e as pessoas estão tão vazias de tudo que às vezes a pessoa fala uma coisa, não, que bom, né? Foi legal, mas assim, com que base, com que... Então, assim, eu estou vendo, hoje vendo muito isso, principalmente na questão internet. Pessoas que você olham assim, aí vem a preocupação, né? O cumprimento disso aqui. Realmente, temos que é o que eu estava falando, né? Temos que saber peneirar. Tem muita gente boa com conteúdo bom na internet e tem muita gente rasa. Então precisamos saber peneirar. Perdão, pode ir. Não, eu ia falar que tá crescendo muito a questão de doutrina, sabe? De você brigar por algo. Eu sigo um cara, por exemplo, eu tô até quase pensando em parar, mas às vezes tem um conteúdo bom, que ele vamos colocar, ele é arminiano. Acho que vocês entendem, né? Quando eu falo sobre Armínio e Calvino, existe uma briga eterna nessas duas. Só que os próprios dois, acho que Antônio Armínio e o João Calvino, eles não brigavam. Você consegue entender que cada um tinha uma linha de raciocínio, mas eles se davam bem. Só que aí você pega os ídolos deles, né? Hoje os fãs, e ficam discutindo, cara, ficam brigando ferozmente para saber quem tá certo e quem tá errado. E esse canal, o cara, ele faz live com ele contra Calvinos para gerar discussão e intriga, fica o outro querendo defender, cada um defendendo a sua fé, né, a sua crença na sua palavra. Você fica, nossa, cara, que perda de tempo, né? E aí esse cara, esses dias eu tava até vendo um post dele que ele foi processado pela postura dele, né? Aí você fica assim, cara, beleza, ambos defendiam coisas um pouco diferentes da outra, mas no final de tudo, precisamos buscar a Jesus, ser salvo e ele vai voltar. Independente, você perde a fé, não perde, você é salvo, não é salvo, você é escolhido, não é escolhido, cara, não é isso. Precisamos viver. Esse negócio de perder a salvação ou não perder, eu penso assim, precisamos viver com Cristo todos os dias sem pensar nisso. Se eu estou preocupado se eu vou perder minha salvação ou não, então significa que eu não estou vivendo para Cristo. Eu não tenho intimidade com Ele, não tenho relacionamento com Ele. Então precisamos estar mais firmados na nossa fé em Cristo e esquecer. Ouvi uma coisa que eu achei bem interessante uma vez. Precisamos focar no que é importante e o que é secundário. Precisamos aprender, né, para poder defender a nossa fé, saber o que a gente está falando, o que está vivendo, mas não levar isso ao ponto de doutrina, de falar mal do outro por causa dessas coisas. É interessante aqui, acho que você já até falou, o 7, o 8, né? E o 9, vamos dizer assim, que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele já está vendo, né, que os dias deles estão indo para os finais, né? Começa a relatar o que ele fez ali, né? Combateu o bom combate, tipo assim, completou a carreira, né? Completou meu propósito, mas acima de tudo guardei minha fé. Não importa o que eu passei, a minha fé foi guardada. Agora, quando ele fala no 8, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui ele fala da recompensa que ele tem certeza que ele vai ter, que é a salvação, e também o segredo para que, independente daquela época ou no tempo que for,
as pessoas que guardarem também os mandamentos, amarem a vinda de Jesus, também vai ter a recompensa da salvação, né? Aqui ele fala o que ele alcançou e o que é preciso eu fazer para que eu possa alcançar também. Mas também todos os que amarem a sua vinda, ou seja, eu amar a vinda de Jesus, significa que eu vou passar, porque o seu mês volta e meia fala, para que Jesus volte, a gente vai ter que pegar a espada, um exemplo, né? Vai passar essas atribulações. Mas ele fala, mesmo assim, eu tenho que amar a vida de Jesus para que eu possa ter a recompensa que Paulo afirma aqui que vai ter. E aí eu acho engraçado que o 9 é bem pequenininho, mas ele fala assim, eu procuro vir ter comigo depressa. Ou seja, as instruções que eu tenho que te passar tem que ser rápido, porque o meu tempo está acabando. E aí a pergunta é, o que eu tenho feito tem sido suficiente para eu falar da vinda de Jesus, porque o tempo está acabando. Sim. A gente tem visto os sinais cada vez mais latentes se cumprindo, né? Sim. E aí ele vai falar o que aconteceu, né? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, ou seja, algumas pessoas ao longo do percurso vai nos abandonando, né? Quanto mais a gente se firma no nosso propósito, quanto mais a gente se firma naquilo que Deus coloca em nossos corações, vai ser normal. Ontem mesmo, no culto, o bispo falou uma coisa e eu parei para pensar assim, eu falei, gente, mas é verdade, ele falava de Eliseu, né? No livro de Reis ali, que muitas das vezes a pessoa fica assim, se Deus quiser, ou Deus vai fazer, se Deus permitir, o se, né? Se Deus faz, se Deus quiser. E ele fala ali, ó, quando Eliseu fez a profecia, que ele fala lá no segundo, 1 Reis 17, ele fez e falou assim, ó, segundo a minha palavra, ele tinha tanta fé naquilo que ele cria, que ele falou e a palavra dele se cumpriu. Mas porque hoje as pessoas têm tanta necessidade de que a palavra do pastor se cumpra na vida dela, que o pastor dê uma palavra para ela. Porque não há intimidade, né? E engraçado que depois que Eliseu faz isso, a palavra do Senhor vem ele e falou, ó, vai para lá. Vai lá para o deserto, que lá eu vou providenciar o que você precisa. Então, assim, mas ele usou uma autoridade no sentido, assim, para que trouxesse uma resposta para que vissem o Deus que ele servia. E aí a gente vendo aqui as pessoas que estão do nosso lado, será que vai acrescentar nesse sentido? É mais engraçado, eu fiz falando, eu fui trazendo para a minha vida e pensando, falei, gente, engraçado. Eu tomei algumas decisões que todo mundo que estava comigo na caminhada se afastaram. Aí eu parei para analisar, mas por quê? Porque era preciso. Porque não estava acrescentando no meu propósito. Não estava acrescentando no meu objetivo. Servir a Cristo e falar dele independente, né? Mas aí acaba de uma forma ou de outra, Deus tirando da vida da gente algumas pessoas, e às vezes a pessoa até se questiona, né? Querendo trazer de volta. Mas é Deus, porque ele já viu o nosso futuro. E ele sabe quem tem que estar com a gente ali. E ele ainda fala assim, ó, só Lucas está comigo. Ou seja, ainda sobrou um que era fiel, né? Vamos dizer assim. Não que os outros não sejam, mas aquele que no momento, ou naquele momento que ele tinha que viver aquilo, era quem estava do lado dele. Então, as pessoas de estação, né? Esse tempo atrás eu vi uma fala falando sobre isso. Qual estação eu estou? Quem que vai estar comigo nessa estação? É muito interessante. Eu gosto muito do que o Pablo fala, né? Quando você sobe de nível, tem gente que não vai subir de nível com você. E é engraçado que as pessoas começam a te criticar, começam a olhar você, às vezes, até com maus olhos. Aí, se a pessoa é nércio ainda, imaturo, que ainda toma leitinho, vai se incomodar com isso aí, vai parar, né? Aí já se é mais fechada mesmo, se é atribulada, fala, não quero nem saber, se dane. E eu vou seguir meu propósito e pronto. Hoje, é interessante que eu trago para a minha vida, que hoje eu não tenho dependência com nada nem ninguém. Graças a Deus. Nada nem ninguém. Não vou. Não... Problema. Eu sigo meu percurso, Deus colocou no meu coração, é bom. E às vezes é difícil até de frequentar esses lugares, né? E às vezes a gente tem assim, você acaba tendo que frequentar porque são parentes, né? Vamos colocar assim. Mas você olha assim e fala, cara, tem tanto propósito, mas a pessoa tá tão ligada neste mundo e esqueceu que o mundo vindouro é muito melhor e você precisa estar pronto para ele.
como Paulo aqui, né, que você acabou de ler, que a gente já leu, está esperando a vinda do mestre, né? Está contando com isso, está contando, sabendo que ele terá uma coroa naquele dia da justiça, porque o Senhor é bom e o dará. E aí a gente vê pessoas próximas e fala assim, cara, tem tanto potencial, podia estar tão diferente, mas prefere amar mais este mundo, né? Que Paulo fala ali, do primeiro cara que ele fala ali, é bem interessante. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá para baixo, não tá para cima, Éder. Ali o Demas. Demas. Do Demas, tendo amado o presente século, né? Tá aqui no meu. Ou, como ele falou, tendo amado mais as coisas do mundo, ele me abandonou. Então, é isso mesmo, quando a gente está andando na fé, né? Quando a gente está vivendo uma maneira diferente, as pessoas que amam mais o mundo, tecnicamente, ela vai se afastar de você. Por quê? Porque as tuas palavras traz dor, né? Traz afronta, traz confronto, e aquilo não vai mais, não rola mais. A gente, às vezes, tem situações, né, de parentesco que você fica assim, cara, a pessoa andava com você, ia, vamos colocar assim, né, ia para a igreja com você, você via a pessoa lá no palco participando da equipe de louvor, você via a pessoa firmada, indo lá, participando de encontros de casais, não só participando como ministrando, né, dentro do encontro de casais e tal. Aí você vê hoje, você olha assim, caraca, velho, o que que aconteceu no caminhar, né? O que que aconteceu no caminhar? Hoje você vê a pessoa, nada contra, tá? Mas cheia de tatuagem, mas uma tatuagem assim que não tem nada a ver com o reino, sabe? Não tem nada contra a tatuagem, cada um faz o que quiser com a sua pele, mas o que que ela tá trazendo, né? Que mensagem que ela tá trazendo? Você olha assim, você fala, caraca, o que que é isso? Aí você vê uma lua, por exemplo, pô, você sabe que o pagão adora a lua, né? Adoradores do sol, adoradores da lua. Aí você vê assim, cara, aí você vê que não pode ter não pode ir para um encontro que tem que levar bebida alcoólica. Você fala, caraca, cara, que caminho que tá tomando? E conhece a palavra, você entendeu? Foi criado dentro disso, foi trago dentro disso, você fica assim, Deus, faz alguma coisa, porque... E se a gente afronta, fica bravo, sabe? Então, caraca, velho, a gente tem que ficar atento mesmo para que isso não aconteça com a gente, ao ponto de ter mais prazer pelo mundo do que pelo próprio Deus. E como a Neide falou, eu acredito fielmente, cara, e tenho pregado isso, tenho vivido isso, Jesus está cada vez mais perto e voltando mesmo. E cada vez vai ser mais difícil, mais difícil. E aí a gente fala assim, não, mas cara, para pensar. Quem mora na Coreia do Norte, já na Europa já tá desse jeito, quem mora ali no Oriente, cara, já é difícil, sabe? Na China, esse povo já passa por dificuldade. Agora que tá começando a ficar difícil aqui no Brasil, a gente tá reclamando. Não, a gente tem que glorificar ao Senhor e nos fortificar na nossa fé, porque Ele fala que quando essas coisas acontecerem, significa que Ele está próximo. Fique atento aos sinais. Então, eu falo uma vez, eu falei para minha filha, não, filha, você não tem que ter medo, você tem que ficar feliz, porque o derramar do Espírito vai acontecer e o Senhor vai voltar e a gente vai viver com Ele eternamente e não vai ter mais dor e sofrimento. Só que para isso é necessário passar por momentos difíceis. Só que aí a pessoa não quer, ou então ela prefere não enxergar. Ou então vai ser como as 10 damas de honra, estão dormindo porque o noivo demorou para chegar. E aí a gente tem que ficar assim, cara, e quando eles acordarem, eles vão ter azeite suficiente? Né? Então, precisamos pregar, eu acredito assim, nós que estamos acordados e despertos para o reino, precisamos pregar. E gritar como aquele cara que está acordado ali, ó, acorda que o noivo está chegando. Aqui na minha Bíblia, ela sempre tem umas explicações, né? E aí o senhor falou aí, eu achei interessante, porque aqui fala de Demas e de Marcos. Aí eu fui ler. Rapidinho, posso? Sim. Ó,
Fala assim, ó, Demas era companheiro de Paulo no ministério e o acompanhava nos trabalhos e nas viagens missionárias. Inclusive, havia sido citado entre os fiéis de forma honrosa em outras epístolas. Aí aqui ele dá o exemplo nas que eles foram citados, né? Demas Aham. havia suportado algumas perseguições na primeira prisão de Paulo em Roma, além de tribulações e lutas pertinentes aos que servem a Deus. Mas em um dado momento decidiu abandonar o ministério e também o apóstolo. O que o motivou isso foi apontado como um amor ao presente século, né, que é o que ele fala aqui. Ou seja, ele não quis mais viver uma vida de sacrifício por causa do evangelho. Ao ver que Paulo estava terminando seus dias em uma prisão, Demas desejou se proteger, viver em segurança, conforto e tranquilidade. Aqueles que servem a Deus são rodeados de armadilhas preparadas pelo diabo, mas nem sempre elas são tão perigosas quanto aos pensamentos de desânimos que sutilmente tentam se abrigar na mente para provocar a queda espiritual. Começar a servir na obra de Deus é fácil, difícil é permanecer fiel, zeloso até o fim. Aqui, eu achei interessante, porque olha só, ele era tido como um companheiro, né? E depois, por conta do que ele viu acontecer com um amigo, ele desistiu, vamos dizer assim, da fé. Eu não quero essa vida para mim, passar os meus últimos dias na prisão. Mas aí, quando fala de Marcos, fala assim, ó, Marcos era parente de Barnabé, e ambos foram os primeiros companheiros de Paulo em seu trabalho missionário. Ele dá exemplo aqui, né? Atos 13, 1, 5. No entanto, Marcos foi ineficiente em sua primeira viagem, e Paulo se recusou a levá-lo na segunda. Ele dá de novo o exemplo de Atos 13, 13. O que causou desentendimento com Barnabé e ressaltou na separação deles. Aí ele dá de novo Atos 15, 36, 41. Mas agora, Paulo queria a presença de Marcos, que havia se transformado em um servo útil e valioso. Embora Marcos tivesse enfrentado debilidades no início do seu ministério, com passagens não tão nobres como estas, ele amadureceu e seguiu auxiliando outros companheiros na obra de Deus. Certamente, Barnabé foi o seu encorajador. Ele investiu em Marcos e teve a alegria de desfrutar dos frutos da fidelidade e da amizade dele. Paulo, por sua vez, mostrou que não guardava ressentimento ou mais recordações da desavença do passado, assim de alguém desnecessário. Marcos se tornou um grande valioso e utilidade para o apóstolo. De grande utilidade para o apóstolo. Olha só a comparação dos dois. Que interessante, né? No erro, ele podia ter feito assim, vamos dizer, de Marcos, né? Eu ficar ressentido, não quero mais saber, não quero mais aprender. Mostrou ter humildade, né? Caminhando com o Barnabé, ele aprendeu, se tornou valioso no ministério. E já o outro, que era valioso por conta da mente, vamos dizer assim, e de não querer sofrer as perseguições pelo Evangelho de Cristo, se tornou inútil. Putz! Essa comparação, acho que para mim, ilugou minha mente. Muito boa. É bem isso, né? Aquelas pessoas que a gente acha que vai ser, né? Vai ser tudo que vai caminhar e você vê, não. É a decepção que você acabou de falar. Estava ali no meio, de repente, ó, deixa de ser. É. Na verdade, nunca foi, né? Sempre esteve, mas nunca foi, porque quem é não deixa, né? Quem realmente mas não são. Muitos estão em Cristo, mas não são de Cristo, né? Achei muito bacana essa referência. É bem interessante que eu estava procurando aqui, ele fala em Filemão, né? Filemão, no versículo 24, ele fala que Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudação a você. Então, eram aqueles que estavam perto, né? Que estavam com ele ali, e aí a gente vê no final que quem enfrentou tudo no final de tudo foi só Lucas, né? Então... E esses dias agora há pouco eu estava pensando sobre isso, que a gente tem ali grande parte do Novo Testamento escrito por Paulo, né? Se a gente parar para pensar, na verdade foi escrito por Lucas, ditado por Paulo. Legal. Pessoas certas. O cara ficou com ele até o fim e testemunhou sua morte, né? Muito louco isso, né? Eu gosto muito, não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme do apóstolo Paulo,
um mais novo, ele já no fim dos dias dele, ele careca. Cara, muito bom. E ali você vê o Lucas, né? E no dia que eu tava assistindo, eu falei, amor, quem que é esse Lucas? Esse Lucas, ele é reconhecido. É o... Ah, esqueci o nome dele. Andy Calvision, alguma coisa assim. É o próprio ator que fez Jesus na Paixão de Cristo. E aí ele faz o papel de Lucas nesse filme. Cara, é muito bom. Muito bom. As falas, né, de Paulo e tal. Mas é isso, gente. Já passou da hora, faz hora. Olha, gente. Cara, Deus é muito bom. A gente entra num espasmo, assim, se deixar, a gente vai embora só falando dele, né? Uhum. Deus é muito bom. Marisa, tá aí ainda aí ou não? Consegue orar pra gente finalizar? Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de Senhor permitir que nós estejamos juntos aqui nesse dia, falando da sua palavra, aprendendo mais dela. E nos ajude a praticá-la agora, Senhor. Que o Espírito Santo nos lembra de todas as coisas, Senhor, que é necessária para que nós crescemos, para que nós alcançamos o nosso chamado. Que a tua palavra diz que cada um de nós aqui tem um chamado e nós precisamos cumpri-lo. Nós precisamos falar, Senhor, da tua palavra para as pessoas que estão necessitadas lá fora, que estão perdidas, que nós possamos ser perseverantes e o Senhor nos ajude, Senhor, ter paciência e, acima de tudo, ter amor, a não apontar o dedo para essas pessoas, mas sim amá-las, Paizinho querido. Às vezes, Paizinho, a tua palavra também fala que é melhor dar um abraço do que simplesmente falar. Então, Senhor, me ensina a nós, Pai, como é que o Senhor quer, de que forma, Senhor, e que nós diminuímos e que o Senhor cresça cada vez mais. É para isso que nós existimos, Senhor. Obrigado, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu agradeço também pela vida do nosso líder aqui, que é o Éder. Abençoe a família dele, que ele prospere cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por ter tocado no coração dele e ele ter dito sim, Pai. Muito obrigado. Obrigado por cada um aqui. Eu declaro um dia abençoado em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, aonde colocarmos as nossas mãos, ali vai prosperar. Aonde colocarmos os nossos pés, ali o Senhor vai estar. Que a bondade e a misericórdia nos acompanhem, Senhor, aonde quer que nós entrarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.